de ajustar. Muita gente cansada, mas bora tentar falar alguma coisinha. Minha internet não tá muito boa, tá? Mas eu vou falar aqui rapidamente sobre a dieta cetogênica, os benefícios dela para o nosso cérebro, tá? Eu me chamo Michele Lemos, sou pedagoga terapeuta e sou estudante de Direito. E eu vou falar hoje da dieta cetogênica com viés pedagógico, né? Já que eu vou estar falando dos benefícios da dieta cetogênica no que tange ao cérebro, no sentido de aprendizagem, o que ela beneficia o cérebro, quais são os seus benefícios, né? E querendo também no destrinchar, também no desenrolar, no discorrer dessa live também, eu vou estar esbarrando também em algumas coisas também jurídicas, também no viés jurídico. Por quê? Porque eu vou estar explicando aqui para vocês por que essa dieta ela não é muito divulgada, tá? Então isso esbarra muito no viés jurídico, porque acredito eu que isso seja um certo tipo de crime, essa injustiça, por deixar pessoas à mercê desse conhecimento em prol de, como se diz, de grandes empresários mesmo, grandes indústrias relacionadas a interesses mesmo, tá? No sentido de não divulgar essas informações. Então essa pequena live vai esbarrar tanto no viés pedagógico quanto jurídico, né? E vice-versa. Então vamos começar aqui. A dieta cetogênica, basicamente, é o seguinte, onde eu quero chegar. Quando a gente fala em dieta cetogênica, a dieta cetogênica é aquela que trabalha por volta de 85% gordura, tá? A pessoa come gordura, 85% da sua alimentação, 15% come-se proteína e 1% carboidrato, tá? Mas essa proteína, ela não é, essa gordura não é aquela gordura ruim que nós comemos, aquela trans e aquela gordura saturada, tipo aquele óleo que a gente compra no supermercado. Onde eu quero chegar? Vou explicar. No mercado, aquelas margarinas, aquelas gorduras ruins, não. Quando a gente fala na dieta cetogênica, fica aí comigo que vocês vão entender onde eu quero chegar. Tô falando da dieta cetogênica, os seus benefícios para o cérebro, tá certo? Quando a gente fala na dieta cetogênica, que eu falo que é a gente trabalhar ali 85% trabalhar na gordura, 15% trabalhar com proteína e 5% trabalhar com carboidrato. Por quê? E por que eu sou a favor dessa dieta para o cérebro, funcionamento do cérebro? Porque aí quanto menos você trabalhar na faixa de carboidrato, o que acontece? O carboidrato ele dá inflamação, tá? Você eleva o seu índice glicêmico e aí você tem que ter a parte da insulina para poder estar quebrando esse índice glicêmico no seu sangue. Ou seja, carboidrato alto dá inflamação, carboidrato alto te dá demência, tá? E isso já tem estudos, vários estudos já comprovados. E por que eu tô batendo essa tecla no dia de hoje? Porque tem estudos falando dos benefícios da dieta cetogênica, tá? A favor do desenvolvimento e o melhor funcionamento do cérebro. Tanto é que se a gente for estudar a dieta cetogênica, ela nasceu, tá, de uma necessidade de se desenvolver nas pessoas que tinham epilepsia, nas pessoas que tinham Alzheimer, o funcionamento do cérebro para se estudar. E ali estudando-se o melhor funcionamento direcionado do cérebro, direcionado para essas pessoas que tinham Alzheimer, que tinham doenças mentais, que tinham inflamações nos cérebros, N problemas e anormalidades no cérebro, foi estudada também a alimentação dessas pessoas. E quando se propuseram a fazer, a implantar a dieta cetogênica, que ela é rica em gordura, tá? E baixo índice de carboidrato, percebeu-se o quê? Que essas pessoas que aderiram a essa dieta cetogênica desenvolviam melhor o cérebro, né? Por quê? Tem vários tipos de dieta. Por exemplo, dieta cetogênica é você trabalhar com 85% de gordura, né? Proteína 15% e 5% de carboidrato. Por que isso, Michele? Quando eu quero trabalhar para melhorar o cérebro, né? Porque de um polo eu tenho os neurologistas que seguem essa linha de dieta cetogênica, que é ótima para o funcionamento do cérebro, defende essa linha. E contrapartida tem os bodybuilders, né? Que são aquelas pessoas que estão ali
com interesse em desenvolver o seu físico, desenvolver o seu corpo ideal, né? Então, enquanto a dieta cetogênica ela trabalha com 85% de gordura, 15% de proteína e 5% de carboidrato, ela espera o quê? Que o cérebro desenvolva, né? Então são viés diferentes, são fins objetivos diferentes. Então a dieta cetogênica trabalhada pelo neurologista espera-se que o cérebro se desenvolva, que é naquilo que eu falei. Que o cérebro trabalhado muito na glicose, o que acontece? Porque quando a gente eleva o nível de carboidrato, né, a gente eleva a glicose, que tem alto índice glicêmico, né? E a gente precisa da insulina para poder fazer essa quebra, esse metabolismo de açúcar no sangue. E essa grande demanda de carboidrato leva as pessoas à demência, prejudica o Alzheimer, leva as pessoas à epilepsia. Então, e ao mesmo tempo tem outro viés, o outro objetivo, que é o povo bodybuilder, aquele que espera alcançar o seu corpo ideal, né? Que trabalha numa outra linha, ou seja, os bodybuilders já aderem a outro tipo de dieta, que seria o contrário da cetogênica. Enquanto a cetogênica adota ali o 85% de gordura boa, tá? Que provém da azeitona, que provém das sementes, né, da gordura animal, tá? Enquanto a dieta cetogênica adota isso, tá, para o funcionamento do cérebro, os bodybuilders, enquanto ele pensa no corpo, ele adere a uma dieta mais assim rica em proteína, né? Então ele faz ali na faixa de 55% mais ou menos de gordura boa, que é a gordura animal, gordura provida da azeitona e de semente, 45% de proteína, porque é o fim do bodybuilder, daquele que espera, né, formular o corpo, trabalhar o corpo, moldar o corpo no músculo, tem outro fim de trabalhar ali 55% gordura boa, 45% trabalhar a proteína, porque a proteína trabalha na reconstrução de fibras, então visa outro viés, que é trabalhar o músculo. Então, por isso que quando eu vou falar aqui, que quando se trata de cérebro dentro de uma dieta cetogênica, e a gente, o viés aqui, o olhar é a gente trabalhar com a gordura boa em 85% dentro de uma alimentação, tá? 15% seria proteína e 5% carboidrato, porque esse paralelo que eu tracei, os fins são outros, enquanto o bodybuilder é aquele que visa o físico, trabalha mais na proteína. Enquanto a gente trabalha na dieta cetogênica, que é muito trabalhada pelos neurologistas, trabalha muito na gordura. Por quê, Michele? Porque a gordura ela é muito utilizada pelos nossos neurônios, tá? A gente acredita, e foi divulgado muito, que seria a glicose e a água, né? Muito utilizado pelos nossos neurônios, mas na verdade a gente utiliza muito a gordura, tá? A gordura boa e água, ou seja, não é a glicose em si, é a cetose, né? Então é usar a gordura boa do corpo em transformar ela para energia, funcionamento do cérebro, tá? Por que eu tô falando isso? Eu tô falando muito isso porque foi feito vários estudos, até mesmo com crianças autistas, tá? Adotaram a dieta cetogênica e tiveram grandes avanços, tá certo? Até mesmo nos Estados Unidos, grande avanço com as crianças autistas partindo da dieta cetogênica, tá? Parece que o assunto em si aqui é meio complicado, mas não é, tá? Qualquer coisa vocês repetem a live no início aí que vocês vão entender um pouco da explicação que eu dei da dieta cetogênica. Então, por que os autistas, eles melhoram muito, e quem tem Alzheimer, quem tem epilepsia, melhoram muito com a dieta cetogênica? Porque a gente precisa muito de um bom funcionamento no cérebro, né? Então, enquanto a gente eleva o nível de carboidrato, né? Enquanto a gente come massa, bolo, pizza, come farinha branca, tem uma alimentação muito rica em carboidrato, o que acontece? As células, elas não ficam sadias, né? A gente perde células, há um envelhecimento das células. Tanto é que
que uma coisa que sustenta, que alimenta a célula cancerígena em si é a glicose. Então, quer dizer, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Enquanto as pessoas estão querendo melhorar o câncer, enquanto as pessoas estão querendo melhorar esses sintomas, né, acentuados do autismo, da demência, da epilepsia, do Alzheimer, e tá tendo uma alimentação rica em carboidrato, não vai melhorar o quadro dessa pessoa. Ou seja, requer um atendimento multidisciplinar, né, que a gente fala ali que é com o fono, que é com psicólogo, que é com terapeuta e com neuro, e também, gente, com nutricionista, pedindo a ele para que a pessoa venha a adaptar-se à dieta cetogênica, que ela é rica em gordura. E quando a gente trabalha nessa dieta cetogênica, que ela é rica em gordura, a gente está metabolizando melhor o funcionamento, a queima de açúcar no sangue. Isso impede inflamações, isso impede obstruções de artéria, isso impede demência, isso impede N coisas. E eu tô falando isso por quê? Porque eu fico muito irritada, porque a mídia não leva esse tipo de conhecimento, e a gente sabe porque, a gente percebe, porque se a gente liga a TV, tem propaganda de margarina, tem propaganda de pão, tem propaganda de pizza sadia, tem lasanha. Então, quer dizer, quanto mais besteira no sentido de farinha vocês comerem, carboidrato em si, gente, tem que falar assim, farinha, para aqueles que forem leigos no assunto, não saber o que é a linha do carboidrato em si, o que acontece? Né? As pessoas vão entrando mais em demência, as pessoas vão entrando mais em epilepsia, as pessoas vão entrando mais no sintoma aguçado mesmo, severo do autismo. E foi feito também, isso que eu estava falando com vocês, essa pesquisa com autistas nos Estados Unidos, melhoraram muito os sintomas desses autistas, tá? São crianças que em 2 semanas já ficaram assim com um comportamento totalmente um pouquinho mais equilibrado. Tinha os seus movimentos repetitivos, que a gente fala que é bem peculiar do autista, melhorou também bastante. Tá, a eucolia também, dele ficar sempre falando aquela palavra repetitiva, também melhora também. A gente vê que a comunicação também social também melhora. Isso em decorrência ao quê? A dieta. Então, não só um trabalho multidisciplinar, não só um atendimento com psicólogo, terapeutas, pedagogos, neuro, mas também um acompanhamento também na alimentação. E quando eu falo aqui de epilepsia, você pode dizer assim, Michele, você não está exagerando a epilepsia? Não, porque no primeiro problema crônico de cabeça que está mais em alta aí, se a gente pegar em taxa de índice, a gente vai pegar primeiro a enxaqueca, tá? Que é mais comum entre as pessoas. Se a gente pegar o segundo, é o que é a epilepsia, né? Então, essa epilepsia, no sentido, ela vai melhorando a partir do momento também de que a gente vai tendo uma boa alimentação, ou seja, uma alimentação cetogênica, né? Ou seja, rica em gordura. Porque quando a gente tem uma dieta rica em gordura, mas é gordura boa, não é passar gordura na boca, gordura boa que eu falo que provém de azeitona, de gordura animal, né, de abacate, de semente, ter uma dieta mais equilibrada, mais vegetal, mais fruta, mais legumes, mais carne. O que acontece, né? A pessoa não entra muito no estágio de demência, de epilepsia, aquilo que eu tinha falado. Aí por que eu tô justificando? Porque eu falei epilepsia e muita gente depois pode me perguntar, Michele, você não exagerou? Não, porque a pessoa se remete muito à epilepsia, à convulsão, né? Poxa, mas o que tem a ver uma dieta da pessoa ficar entrando em convulsão? A gente tem que entender também que epilepsia também é diferente de convulsão. Não necessariamente quem tem convulsão tem epilepsia. A convulsão é um dos quadros dentro da epilepsia, um dos sintomas. Então, não necessariamente uma pessoa epilética vai ter convulsão, tá certo? Mas uma pessoa epilética, ela tem lá a epilepsia no sentido de qual sentido? Então, eu tô falando aqui para vocês que a primeira maior problema de cabeça hoje em dia crônica é enxaqueca, a segunda é epilepsia. Por que eu tô falando da epilepsia? Porque o próprio romper, a própria normalidade que se rompe no funcionamento do cérebro, o mínimo que seja, a pessoa pode entrar em epilepsia.
eu tô falando aqui no sentido de ser comum, a gente não fala muito no assunto, então a gente acaba endemonizando o assunto, mas é muito mais recorrente do que a gente pensa. Então a gente pensar numa alimentação cetogênica é a gente parar para pensar no bom funcionamento do cérebro, tá certo? Porque quanto mais a gente eleva o grau de carboidrato, mais demências vai acontecendo, mais obstruções de artérias vai acontecendo e mais obstruções de artérias no cérebro, um exemplo que seja, o que faz? Um entupimento que seja, acontece um AVC, né, isquêmico, que nós falamos. Porque o AVC, ele se dá de duas formas, hemorrágico, né, quando se rompe algum vaso, né? E o isquêmico é o entupimento desse vaso, ou seja, se eu tenho uma má alimentação, o que vai acontecer? Vai ter um entupimento desse vaso, tá certo? Então, tendo um entupimento desse vaso, eleva essas doenças que eu falei, mentais, esses transtornos, essas más sensações, esses transtornos, essas esquisitices todas que tem, tá certo? Então, quando a gente fala de uma dieta cetogênica, a dieta cetogênica ela queima todas as cetonas no corpo produzido pelo carboidrato. Ou seja, ela melhora o metabolismo, ela aumenta a socialização, né? Dentre elas, a socialização de quê, gente? De um autista que não consegue fazer, falta ali a compreensão do outro na comunicação social. Então, você partindo para uma dieta cetogênica, você vai ver que seu filho vai melhorar 70%. Tá certo? Na comunicação, tá? E essa pesquisa foi feita por um professor chamado Noakes, tá? E ele foi ignorado, claro que ele foi ignorado, né? Porque a mídia fez de tudo, né? Para ele ser ignorado, porque o que patrocina, na verdade, com que a mídia, né, fique, como se diz, que ela permaneça são os patrocínios, ou seja, se eu tirar o refrigerante, o que sobra? Se eu tirar as propagandas de pão de queijo, de margarina, se eu tirar a propaganda que seja de alguma coisa de comer que não seja advinda de gordura animal, semente, verdura, legume, o que sobra para poder sustentar a mídia? Nada, né? Então são as propagandas. Então por isso que boicotaram o trabalho desse professor chamado Noakes, tá? E as pessoas começaram a zombar desse professor, mas esse professor mostrou estudos, os estudos são eficientes para quem quiser pesquisar, tá? E a dieta cetogênica, ela também nasceu no tratamento, para quem chegou agora, de pessoas epiléticas, tá? Na década de 70, onde foi muito tratada pessoas epiléticas, tá? Pessoas dementes, pessoas com Alzheimer, dentro dessa dieta cetogênica, que ela é muito rica em gordura. Michele, então eu vou passar o dia todo comendo gordura? Não é isso, gente, pegar a gordura e passar a gordura na boca, não é isso. Rica em gordura no sentido de que, né, você consumir azeitona, você consumir carne, você consumir uma gordura boa que provém do toucinho de barriga, você fritar só o toucinho de barriga sozinho, você coar depois e sobrar aquela gordurinha vegetal por si só, sem gordura trans, sem manteiga, sem nada misturado, nem óleo mesmo industrializado, você pegar aquela gordura do toucinho e fazer as outras coisas, então aquilo ali é uma gordura, né, animal, e você indo fazendo a comida em cima daquilo, né, e rica em fruta, rica em legume, você está aumentando a gordura do seu corpo, tá? Abaixando o número de carboidrato, que é aquilo que eu falei no início da live, que eleva a demência na pessoa, é o alto índice de carboidrato, tá certo? Porque ele se converte depois em açúcar, tá? Carboidrato nada mais é do que açúcar, ele se converte em açúcar, tá? E aumentando o índice glicêmico no sangue, o que acontece, gente? Repetindo para quem chegou agora, isso acarreta demências na cabeça, isso acarreta prejudica o autismo mais do que nunca, prejudica o Alzheimer, leva as pessoas a epilepsia, que eu mostrei aqui para vocês e falei no discorrer da live, que é a segunda doença da cabeça, doença crônica, que a primeira fica a enxaqueca, a segunda é epilepsia, tá? Michele, o exemplo de epilepsia
qualquer tipo de anomalia, de registro que fique na cabeça. Exemplo, o pequeno rompimento do crânio, tá certo? Com essa brincadeira idiota que tá tendo aí agora, leva a pessoa a epilepsia. Né? Então, ou seja, houve um rompimento, né, no crânio, qualquer tipo de anormalidade, um AVC, por exemplo, né, e ficou um resquício, isso pode levar uma pessoa a epilepsia. Então, é a gente melhorar a nossa alimentação, né, e dentre a alimentação, outras coisas também trabalhando, né, de forma multidisciplinar, que é aquilo que eu tinha falado com vocês. Com fono, com terapeutas, com nutricionista, com neurologista, e vocês vão ver que vai melhorar bastante, tá certo? Então, lembrando que quanto mais gordura boa e menos carboidrato, porque aí você vai ter menos açúcar no sangue e vai ter mais gordura, gordura boa, menos câncer, ou seja, menos, né, células cancerígenas, tá certo? Por quê, Michele? Porque o câncer, como eu tinha falado para vocês no início da live, se alimenta de quê? Se alimenta de açúcar, tá bom? Mas a mídia não quer dizer isso, porque, repetindo, porque ela se sustenta em cima disso, tá? E o carboidrato em si também, ele não vai sair de circulação, por quê? Porque é muito rentável, porque quem vende... porque não teríamos, como se diz, nem mercado mais, teríamos era umas vendas, né, de verdura, de legumes, de frutas e carne animal, né, ou seja, que elevaria a gordura boa na pessoa. Então não existiria mais patrocínio para nos intervalos das novelas, se a gente falasse a real do carboidrato, não existiria mais supermercado, né, porque os que mais eles fazem é vender lá açúcar e carboidrato, tá certo? E gordura trans, gordura saturada, como exemplo, óleo de cozinha, manteiga, margarina, mas a gente sabe, tá aprendendo agora, tá certo? Nesse exato momento, que quanto mais, foi vendido pra gente a falsa percepção de que, tá? Nosso cérebro precisa de glicose para funcionar. O nosso cérebro precisa, para o melhor funcionamento, cetose. Cetose é essa, tá? Que provém do que? Da gordura. Nosso cérebro prefere trabalhar mais e precisa mais trabalhar na gordura animal boa, tá? Que provém também da semente, isso que eu tô falando, tudo isso com vocês, do que prefere trabalhar com a gordura a trabalhar com o carboidrato, porque aí você não está elevando o açúcar, não está elevando um alto índice glicêmico, o que não acarreta demência nem outros maus funcionamentos ao cérebro. Então nos foi vendido essa filosofia de que a gente precisa de carboidrato, de que a gente precisa de glicose. Não, a gente não precisa disso. Nós aprendemos aqui que a gente precisa de gordura boa, tá certo? E que se a gente levar isso à tona, né? Acaba o patrocínio, acaba o mercado, acaba tudo, né? E é muito rentável também para quem vende carboidrato, porque o carboidrato a cada hora você acaba de comer um pacote de biscoito, daqui a pouco você tá com fome. Por quê? Porque você dá um pico de glicose, daqui a pouco sua glicose, né? Você quer reposição porque isso vicia. Então é muito rentável também para quem vende carboidrato, tá certo? Ah, tá. Outra coisa também que eu coloquei aqui. Então, exemplo de gordura boa. Sementes que vem da noz, castanha, abacate, azeitona, ovo, comer muito ovo. Leite já tirado da vaca, porque aquele leite que a gente compra no supermercado, ele já é adulterado, vem várias substâncias nele, não é esse leite que eu falo. E aí vocês pesquisem o que seria a gordura boa para a gente, tá certo? Para aqueles que estão chegando agora, eu estou falando do benefício da dieta cetogênica para o cérebro. Acabei de explicar agora que quanto mais a gente consome carboidrato, nosso pico de açúcar no sangue vai lá em cima, né? Aumentando nosso índice glicêmico. E açúcar demais, o que acontece? Nos traz demência, nos traz retardo mental, tá certo? E não ajuda no nosso funcionamento do cérebro, porque na verdade nos foi vendido uma ideia de que a gente precisa de glicose para o funcionamento do cérebro, para vender a ideia do carboidrato, mas na verdade a gente precisa de cetose. A gente precisa adotar essa dieta cetogênica, rica em gordura boa, tá certo? Que é por volta daquilo que eu falei no início da live, 85% de gordura boa, 15% de proteína e 5% mais ou menos de carboidrato. Mas carboidrato bom esse, que vem da batata doce,
pode até comer o arroz, mas que seja pouquinho, tá certo? E a gente lembrar que desde a Revolução Industrial, se a gente pegar um nível, assim, um índice de doenças mentais, né, e demências, essas coisas todas, se a gente pegar um índice, a gente vai ver que desde a Revolução Industrial a gente tem alarmado mais esse número, tá? Desde a Revolução Industrial, porque ali a gente tem mais industrializado, tem um alto índice de produção de carboidrato, então desde a Revolução Industrial tem-se mais usado carboidratos enlatados, né, do que a gordura boa, tá certo? Então isso tem elevado o índice de doenças da cabeça, tá certo? Problemas neurológicos em resumo, né, se a gente for puxar. Tá, isso aqui eu já falei, da industrialização também já falei. Tá, uma coisa também que eu acho muito bacana também, que é o médico perguntar para vocês, antes de passar o remédio, né, para vocês verem também que atrás disso também tem indústria farmacêutica, porque o mais certo para mim deveria ser o médico perguntar para você o que você come, né? O certo é esse, é o médico perguntar o que você come, porque partindo de conhecendo de como você se comporta, o que você come, é que ele vai ver a proveniência daquilo, que nem, por exemplo, um exemplo, tá? A minha irmã tem enxaqueca, tá? Ela mora na Suécia, e o médico de lá falou pra ela: Mirelle, você não pode consumir muita cafeína, se você consumir muita cafeína, a sua tendência é aumentar a enxaqueca, então quer dizer, você tem que consumir muito mais água, tá? Muito mais gordura, e gordura boa, que é isso que eu tô falando pra vocês, ter boas horas de sono. Então ele vai sondando o que você come, a maneira com que você vai se comportando, se você dorme ou não, e aí te passa um remédio, um paliativo, na verdade, não um remédio que te vicia na maioria das vezes. Então dá pra vocês perceberem que tanto a linha de fabricação, as indústrias farmacêuticas, tudo está por trás de não deixar vazar essas informações da dieta cetogênica. E quanto mais gente sabendo dessas informações, esses benefícios da dieta cetogênica, mais deixaria de consumir carboidrato, o que levaria a um rompimento das indústrias farmacêuticas, né? Porque lembra que eu falei que quanto mais a gente elevar o índice de glicose no sangue, mais as células cancerígenas se alimentam de glicose, né? Porque sem açúcar ela não tem existência, tá certo? Não teria muita demência, não teria gente muito deprimida, tá certo? Então há um conjunto, então desde a alimentação, tá certo? Isso aqui também eu já falei, isso aqui já falei. Bom, eu falei tudo, né? Acredito eu que não tenha ficado confuso. Se ficou, volta um pouquinho, tá? Porque o assunto é um pouquinho confuso, mas eu fiz de tudo para ele não ficar confuso, tá certo? Beijo, um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, tá bom? Uma boa noite. E lembrando que amanhã tem live também às 15 horas, tá? Sobre o Estatuto do Desarmamento. A live vai ser mais metódica, mais resumidinha amanhã, mais esquematizado. Hoje eu entrei mais como paliativo para dar uma palazinha, falar rapidamente para vocês o que seria a dieta cetogênica, tá? Que é essa dieta maravilhosa para o nosso funcionamento do cérebro, tá certo? Então, para aqueles que não conseguiram entender muito, é só voltar um pouquinho na live que a gente vai conseguir entender, tá bom? Porque o tema é um pouquinho mesmo complexo, mas eu fiz de tudo com o maior carinho, tentar resumir e tentar voltar toda hora para ver se vocês entendiam, tá bom? Beijo, tchau!